Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, nosso assunto, dinâmica, teorema da energia cinética. Teorema importantíssimo para a gente analisar questões de dinâmica e de cinemática, e vocês vão ver por quê, tá? Então, o teorema da energia cinética, como o próprio nome está falando, ele está relacionado com o quê? Com a energia cinética dos corpos. A gente já conversou aqui sobre energia, é complicado a gente fazer uma definição do que seja energia, mas de uma maneira bem genérica, bem abrangente, a gente pode associar a energia com uma situação, com uma posição de um corpo. E essa qualidade, esse atributo do corpo nessa situação, nessa posição, ela pode provocar um efeito nesse mesmo corpo ou num sistema de corpos. Então, de uma maneira bem abrangente, nós podemos associar energia com esse conceito. E a energia cinética está associada com o quê? Massa vezes a velocidade ao quadrado desse corpo, dividido por 2. Então está associado com o quê? Dois atributos desse corpo, né? A massa do corpo, que é a quantidade de matéria desse corpo, e a sua velocidade. Lembrando, a gente já viu nos estudos da cinemática, definição de velocidade, variação da posição em relação referencial ao longo do tempo. Então, velocidade também está relacionada com a posição de um corpo. Repouso e deslocamento são posições, situações de um corpo em relação a um referencial. E a variação dessa situação, variação dessa posição, que é a velocidade, também está relacionada com o referencial. Não podemos esquecer disso aqui. Então, para a gente deduzir o teorema da energia cinética, primeiro para um caso particular, e a gente vai afirmar aqui que esse caso particular, essa dedução, ela vai se estender para outros casos, nós vamos começar com uma situação bem simples. Imagina que um carrinho está na posição 1, depois ele vem para a posição 2. Então nós podemos associar esse carro, ele tem uma certa massa M, né? Vamos colocar aqui, tem uma certa massa M que é a mesma, uma certa massa M que é a mesma. Ele tem uma velocidade na posição 1 e tem uma velocidade na posição 2, V1 e V2. E sobre esse carro atua uma força resultante, e essa força resultante é constante. Então, quando a gente afirma que sobre esse carro tem uma força resultante, e essa força resultante é constante, nós já podemos fazer duas deduções daí. Primeiro, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se essa força é diferente de zero, a força resultante em cima desse carro é igual a sua massa vezes a aceleração. E se a força é constante, a aceleração também é constante. Isso é importante para a nossa dedução, certo? Então eu posso dizer que associado ao carro 1, eu tenho uma certa energia cinética 1, que é mv ao quadrado sobre 2, V1. E associado à posição 2, eu tenho uma certa energia cinética, que é a sua velocidade na situação 2, dado por essa forma aqui. Então eu tenho uma certa energia cinética na posição 1, uma certa energia cinética na posição 2. Outra coisa que a gente pode fazer é, se essa aceleração é constante, eu posso aplicar no movimento desse carro a equação de Torricelli, não posso? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento desse corpo. Vamos lembrar da fórmula então? Para uma força resultante constante, massa vezes a aceleração. E vamos lembrar de outra coisa também. Trabalho da força resultante é igual a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Que ângulo alfa que é esse? É o ângulo entre a força resultante e o deslocamento. O vetor força resultante e o deslocamento. Então agora nós vamos começar a associar tudo isso aqui. Para isso, eu vou fazer alguns arranjos nessa fórmula. Aplicando tudo isso aqui para essa situação,
Como é que fica a minha equação de Torricelli? Ó, V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado, né? Velocidade final, velocidade inicial, V1, V2, VA, VB, não importa, mais 2AB. Então aqui, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado é igual a 2 vezes A vezes B. Bom, dessa equação eu posso concluir que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa, certo? Vou substituir a aceleração aqui, ó. Como é que vai ficar essa equação? V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado igual 2 vezes a força resultante dividido pela massa vezes o deslocamento. Agora eu posso multiplicar tudo isso aqui por M? Não vai alterar meu resultado, né? Então vamos fazer essa multiplicação, ó. M V2 ao quadrado menos M V1 ao quadrado é igual. Agora vamos multiplicar por M aqui. Vou colocar aqui de lado, ó. O que vai acontecer com esse M? Eu vou simplificar, né? Vou colocar aqui, ó. M vezes todo mundo aqui. Vou simplificar esse M com M, como é que fica? 2 vezes força resultante vezes D. Agora, eu posso dividir todos esses termos por 2? Posso também, não posso? Não vai alterar meu resultado. Então, ó, vamos dividir aqui por 2 e vamos dividir aqui por 2. Como que fica desse lado? mv quadrado sobre 2 menos mv quadrado sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, fica força resultante vezes o deslocamento. Já está começando a ficar no formato que a gente começa a enxergar a relação dessa situação com energia cinética. Ó, mv ao quadrado que é 2, né? Quem que é mv ao quadrado sobre 2? Energia cinética 2. Quem que é esse termo? Minha energia cinética na situação 2. Quem que é esse termo? Minha energia cinética na situação 1. E quem que é a força resultante desse deslocamento? É o trabalho, né? Porque nesse caso, a força resultante e o deslocamento têm a mesma direção. Tem o mesmo, nesse caso particular, tem até o mesmo sentido. Mas a força resultante e o deslocamento, eles vão ter a mesma direção. Então eu posso substituir aqui, ó, força resultante vezes D por trabalho. Então eu vou colocar que numa outra cor. Então eu posso dizer que trabalho é igual a energia cinética na situação 2 menos energia cinética na situação 1, né? Só inverti os termos. Coloquei o trabalho para cá, energia cinética para lá. Ora, energia cinética na situação 2 menos energia cinética na situação 1, energia cinética final menos energia cinética inicial. O que é isso? Variação da energia cinética. A gente sabe que na física, variação de uma grandeza, o que é? Essa grandeza no estado final menos essa grandeza no estado inicial. Muito bem. Então eu posso definir que o trabalho da força resultante, não podemos esquecer, tá? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, esse é o teorema da energia cinética. Trabalho, cuidado, hein? Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética entre duas situações desse corpo. A gente fez essa dedução simples, para um caso particular, movimento retilíneo uniformemente variável, para achar essa relação do teorema da energia cinética. Porém, esse teorema pode ser aplicado, a gente não vai fazer essa dedução aqui, porque no ensino médio a gente não teria esses recursos, mas ele pode ser aplicado também, por exemplo, numa trajetória curvilínea e quando a resultante é variável, não é constante, certo? Mas aqui é só uma demonstração de como movimento, força e trabalho estão associados.
E esse movimento ele está relacionado com a energia cinética do corpo. Eu falei para vocês na aula de trabalho que trabalho está relacionado com o quê? Variação de energia. E variação de energia está relacionado com aplicação de forças sobre o corpo. Aqui, ó, tudo relacionado. Energia cinética, trabalho e força resultante. Certo? Pessoal, sobre teorema da energia cinética, só lembrar o seguinte, ó. Se eu fizer um gráfico de energia cinética por velocidade, como é que vai ficar esse gráfico? Vou fazer aqui de lado. Então, como é que ficaria um gráfico de energia cinética pela velocidade? Repare, energia cinética em função da velocidade está ao quadrado. Então, eu sei que é uma parábola. Mas, embora a velocidade possa assumir valores negativos, quando a gente eleva ao quadrado, fica tudo positivo. Então, essa parábola, ela sempre vai ter esse formato, ó. Ela está no lado positivo, né? Reparem que está coerente. Mesmo que a velocidade seja negativa, à medida que esse corpo vai perdendo velocidade, ele perde velocidade, diminui a energia cinética. Mas ainda assim, ó, velocidade negativa, energia cinética positiva. Mas se a velocidade está se aproximando do zero, a energia cinética está diminuindo, chega nesse ponto aqui que a energia cinética é zero, porque a velocidade também é zero. E depois a velocidade começa a crescer. Está do lado positivo, a energia cinética também é positiva, certo? Então, um gráfico de energia cinética por velocidade mesmo negativa, os valores da energia cinética serão positivos, porque a velocidade ao quadrado é um valor positivo, a massa também. Qual que é a unidade da energia cinética? A energia cinética é uma energia, então sua unidade é o joule. Vou colocar aqui, ó, só para reforçar que isso aqui a gente já falou bastante, certo? Unidade da energia cinética. Unidade da energia cinética é o joule. Outra observação: se o trabalho da força resultante for positivo, a variação da energia cinética também é positiva. Se o trabalho da força resultante for negativo, aí a variação da energia cinética também é negativa, tá? Então, é importante analisar os sinais, trabalho e energia cinética. Outra observação a respeito da energia cinética é que ela é proporcional à massa, proporcional à velocidade, só que é proporcional à velocidade ao quadrado. Quanto maior a massa de um corpo, a uma mesma velocidade, claro, né? Maior a sua energia cinética. Mas como a velocidade é ao quadrado, pequenas variações na velocidade, tanto aumentando ou diminuindo o módulo da velocidade, vão causar grandes variações na energia cinética, tá? Para eu sair aqui da frente, vocês darem um print nessa tela. E aí, enquanto eu preparo a lousa para a resolução, tenta fazer o exercício que eu já volto, tá certo? Não sai daí. Pessoal, vamos analisar com cuidado aqui o enunciado. Então, o enunciado do problema diz o seguinte, olha, é uma força horizontal de módulo constante 100 newtons é aplicada sobre um carrinho de massa 10 kg, se move inicialmente a uma velocidade inicial de 18 km por hora. Essa força atua durante um certo tempo e provoca no carrinho um deslocamento de 2 metros. O que o enunciado pergunta? Qual que é a velocidade final do carrinho? Bom, então nós já podemos perceber aqui, ó, uma força sendo aplicada num corpo, produzindo um deslocamento. Força por deslocamento, trabalho. Um corpo de massa m, que tem uma velocidade inicial e uma velocidade final, ou seja, uma energia cinética inicial, uma energia cinética final, variação de energia cinética, teorema da energia cinética. Qual que é o teorema da energia cinética? Trabalho é igual variação da energia cinética. Então,
Primeiro vamos colocar aqui, ó, os dados do problema, né? Então é uma força de 100 newtons. Eu tenho uma massa de 10 kg. Tenho também uma velocidade inicial que é 18 km por hora. E um deslocamento de 2 metros. Bom, essa velocidade eu tenho que passar para metros por segundo, certo? Bom, como é que a gente passa de km por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Eu sei que 36 km por hora dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. 18 é metade de 36. Então, essa velocidade aqui, ó, 5 metros por segundo. Então agora vamos com as informações que a gente tem, ó. O trabalho da força resultante, eu sei que é igual a variação da energia cinética. E variação da energia cinética, o que que é? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho. Força resultante, aqui é a própria força F, né? Só tem essa força agindo no corpo. Vezes o deslocamento, cosseno do ângulo alfa. O ângulo alfa é o quê? O ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Energia cinética final, mv ao quadrado, dividido por 2, menos mv ao quadrado, dividido por 2. Força, 100. Deslocamento é 2. O ângulo é 0, porque força e deslocamento, nesse caso, tem mesma direção e sentido. O ângulo é 0, o cosseno de 0 é 1. Então, nem vou colocar aqui. A massa é 10 vezes a velocidade final, que é o que eu quero, né? Tudo isso dividido por 2, menos 10 vezes a velocidade inicial, que é 5. Tudo isso também dividido por 2. 100 vezes 2, 200. Tudo isso é igual ao quê? 10 dividido por 2, 5 vezes a velocidade final ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 250, dividido por 2, 125. Então, aqui, 5, velocidade final ao quadrado é igual a 200, mais 125. Isso aqui dá 325. A velocidade final, então, ao quadrado é igual a 325 dividido por 5. Isso vai dar 65. Isso quer dizer o quê? Que a minha velocidade final é igual a raiz de 65. Se fosse 64, seria 8. Então, até olhando pelas alternativas aqui, né? Eu sei que a minha velocidade final, então, é 8,1 metros por segundo. Alternativa B. Pessoal, típica questão associando trabalho com variação da energia cinética. Percebam que, aplicando o teorema da energia cinética, eu não preciso me preocupar aqui, ó, com tempo, com aceleração, com nada. Tenho a informação da força e o deslocamento, a massa do corpo, velocidade inicial, a gente chega na velocidade final do carrinho. Tá ok, pessoal? Ó, vou deixar uma lista de exercícios sobre esse assunto. Assistam novamente ao vídeo se tiverem dificuldade. Assistam aos outros vídeos sobre trabalho, sobre forças, dinâmica, cinemática, também é bom fazer uma recordação. Consulte seu material didático. Se ainda assim tiver dúvida, deixa nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!